Olá, meus queridos amigos, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o evangelista Alessandro Amaro e esse é o canal Jesus e Você. Hoje eu gostaria de estar falando algo aqui de muita relevância para as nossas vidas. Sim, eu gostaria de estar falando sobre como vencer, como resistir às tentações. Porque todos nós somos tentados, não é verdade? E o que é a tentação? É uma atração para o erro, é uma atração para o pecado. Devemos frisar que ser tentado não é pecado, pois o próprio Senhor Jesus, ele foi tentado, mas resistiu, venceu. Então, seguindo o exemplo do nosso grande mestre, gostaria de estar falando aqui sobre como vencer e resistir também às tentações. Porque ele venceu, nós também conseguimos vencer. Mas muitos não conseguiram resistir às tentações. Muitos casamentos hoje estão arruinados, destruídos, foram desfeitos, porque um dos cônjuges cederam às tentações. E caíram com isso na infidelidade conjugal. Por causa das tentações e de cedê-las, muitos jovens hoje se encontram com a sua vida paralisada. Jovens com um grande potencial, mas se encontram com a sua vida arruinada no mundo das drogas, no mundo das bebidas, no mundo da prostituição, porque cederam às tentações, cederam ao primeiro gole, cederam à primeira tragada, cederam a prazeres ilícitos e hoje se encontram com a vida paralisada, arruinadas, porque cederam às tentações. Muitos ministérios estão arruinados, pois grandes homens e mulheres de Deus, com grande potencial espiritual para impactar as nações, hoje se encontram com seu ministério arruinados, por que não dizer acabados? Por quê? Porque cederam às tentações. Muitas carreiras, muitos profissionais com grande potencial, hoje também se encontram com a sua profissão, com a sua carreira arruinada, porque cederam à tentação de pegar aquilo que não era seu para si. Então, veja que é algo de muita relevância isso que nós vamos falar aqui. Então, desde já, deixe o seu like aí. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E após você assistir esse vídeo, compartilha com alguém que você entenda que essa palavra possa o ajudar. Amém? Que Deus te abençoe por isso. Então, precisamos atentar a algo aqui. Por quê? Deus não tenta ninguém, ok? E nós somos tentados e atraídos pelos nossos próprios desejos, sim, aquele nosso ponto fraco, aquilo que nós gostamos muito, a nossa carne anseia muito, é nisso aí que nós seremos tentados, é nisso aí que o inimigo das nossas almas vai nos tentar influenciar para nós cedermos e cairmos nas tentações, algo que vem do nosso próprio desejo, aquilo que nós gostamos muito. Outra coisa que precisamos atentar aqui sobre tentação é que Deus não vai nos permitir, Deus não vai permitir nós sermos tentados por algo além da nossa capacidade de suportar. Então, Deus não vai deixar vir algo enorme nos tentar, sabendo que nós não temos capacidade ali para resistir. Então vai vir algo que nós temos sim, capacidade de resistir. Às vezes não resistimos, às vezes cedemos, pois todos nós já cedemos alguma tentação que veio sobre nós, não é verdade? Por falta de vigilância, por falta de conhecimento, mas você vai aprender aqui alguns passos, porque não tem muito segredo não é algo de outro mundo que eu vou revelar aqui não, é algo simples, é algo que já está na palavra de Deus, mas às vezes cai no nosso esquecimento
e nós deixamos de fazer essas coisas e com isso nós somos presa fácil do inimigo e cedemos a várias tentações e com isso a nossa vida ela vai sendo paralisada e até mesmo muita obra de Deus que poderia acontecer conosco, ela é arruinada porque nós cedemos às tentações que vêm sobre nós. Então, primeira coisa que nós devemos fazer é fugir. Sim, fuja da tentação. Fuja daquilo que te atrai para o pecado, para o erro. Fuja, porque não tente encarar a tentação, porque nós somos tentados e atraídos pelo nosso próprio desejo. E a maior luta que nós temos não é contra o diabo, não. A maior luta que nós temos é contra nós mesmos. Então, fuja da tentação, fuja do pecado. Se você sabe que esse caminho aqui te faz pecar, passe por esse. Não fica passando por esse caminho, porque esse caminho vai te atrair. Você pode passar um dia, você pode passar 2 dias, mas no terceiro dia, quando vê, você já vai estar lá cometendo aquele erro e cedendo àquela tentação. Então fuja do pecado. Se você sabe que você não consegue, passar em frente um botequim e aquilo te atrai, não passe. Passe por outro caminho. Se você sabe que tem de repente ali uma mulher ou um homem que te atrai muito por aquele caminho, você é casado, passe pelo outro caminho, fuja da tentação. Se você sabe que alguém está conversando com você no WhatsApp e não é legal, é errado, é uma atração para o pecado, bloqueie essa pessoa, fuja da tentação, ok? E outro ponto importante, pois a Bíblia diz que nós devemos nos sujeitar a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu tenho que resistir, eu tenho que lutar contra as tentações que vêm sobre a minha vida. Fugir daquilo que me faz pecar, daquilo que me atrai, porque muitas das vezes vem aqui na mente. E eu tenho uma frase comigo muito interessante, que o passarinho ele pode até fazer cocô na nossa cabeça, mas nós não podemos deixar ele fazer ninho. É assim com a tentação. Aquilo vem, mas se você ficar alimentando aquele desejo, vai fazer como um passarinho, vai fazer ninho na nossa cabeça e aí vai ficar difícil nós resistirmos à tentação. Mas veio um pensamento, veio um desejo, veio aquela atração, resista. Resista, se sujeite a Deus, resista ao diabo, que ele fugirá de vós. Então resista a esses pensamentos que vêm, porque tudo começa aqui. Então veio um pensamento errado, veio algo para te levar a pecar, resista. Busque pensamentos de Deus, ponha louvores na sua casa, comece a ouvir louvores, leia a palavra de Deus, resista se sujeitando a Deus e resista ao diabo, porque isso vai passar, isso vai embora, porque o diabo fugirá de vós, ok? Outra coisa importantíssima também é que há uma luta dentro de nós, carne versus espírito, o espírito versus a carne. Então, para mim vencer as tentações, eu preciso alimentar o meu espírito. Sim. Se eu não alimentar o meu espírito, a minha carne vai prevalecer sobre o meu espírito. E aí eu vou ceder a toda e qualquer tentação. Mas quando eu alimento o meu espírito, porque a carne quer as coisas desse mundo, mas o meu espírito ele quer as coisas de Deus. E quando eu alimento o meu espírito, orando, buscando a Deus, meditando na palavra de Deus, o meu espírito ele vai se sobrepor sobre a minha carne e eu vou conseguir resistir às tentações. Então, alimente o teu espírito, pois aquele que eu mais alimentar em minha vida
Se for a carne vai prevalecer. Mas se eu alimentar o meu espírito vai prevalecer e eu vou ter controle sobre a minha vida e eu vou resistir às tentações. Então, como resistir e vencer as tentações? Fuja daquilo que te atrai para o pecado. Segundo, se submeta a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. E terceiro, alimente-se com as coisas do Espírito. Alimente o teu espírito e mortifica a tua carne. Ore, leia a palavra de Deus, louve a Deus, jejue, pois jejuando nós estaremos mortificando a nossa carne, ok? Espero poder ajudá-lo a resistir e a vencer as tentações com esse vídeo, porque não foi algo de outro mundo, né? Uma revelação esplendorosa, não. Algo simples, algo que já se encontra na palavra de Deus, ok? Que Deus te abençoe, fique com esta palavra e em nome de Jesus, resista às tentações. Em nome de Jesus, Deus tem coisas grandes para fazer com você, mas para isso você precisa resistir ao mal, resistir ao diabo, porque fazendo assim, ele fugirá de vós e as bênçãos do Senhor serão derramadas sobre a sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.